Queridona, Noite. boa noite. Só tentar. Deixa eu Muito ver se eu bem, fixei aqui um. cá Pronto. estamos nós. Bem-vindo, te agradecendo muito aí esse espaço, é, adaptando aqui um novo momento, né, por conta dessa situação que a gente está vivendo agora. Então, eu costumo falar assim, que a minha profissão antes de entrar para o Tantra era tecnologia. Então, eu fiquei 20 anos da minha Ah, é vida mesmo? nessa posição, né? Então, eu Gente do céu, não podia criei. imaginar. Pois é, 20 anos, desde o segundo grau, desde o ensino médio, né, com TI, processamento de dados, e até Uau, que em um momento, né, fui apresentada ao Tantra e minha vida mudou completamente. Então, nunca na minha vida pensei em trabalhar como terapeuta, com sexualidade, e aqui estou eu. Então, esse tem sido um momento, assim, de eu fazer as pazes, né, na minha relação com o computador, com tecnologia, e de passar esse tempo, assim, nesse movimento que tá sendo bem interessante, né? Eu estou fazendo lives aí com certa frequência com colegas de trabalho, com pessoas que eu admiro, e daí, né, surgiu essa ideia, né? Eu estava acompanhando suas lives, eu falei, eu vou convidar o Evandro, que bom que você aceitou, né? que Então, legal. bem-vindo aqui no meu, né, nesse espacinho para a gente poder trocar umas informações. Eu queria, assim, pedir para você se apresentar, né, falar um pouquinho da sua trajetória também dentro do Tantra, dentro da psicologia, e para a gente poder começar aí o nosso bate-papo. Tá bom, tá bom. Então, eu sou Evandro Palma. A minha formação é a psicologia, lá atrás, bastante tempo atrás. Desde aquela época eu tinha já uma intenção de estudar sexualidade e tal, mas eu tive um caminho que foi mais ou menos um caminho paralelo, né? Com a própria psicologia, porque eu saí da psicologia e fui para a arte, né? Fui trabalhar com música, né? Então, também sou compositor, né? E aí eu tinha um grupo, gravei disco, também, se quem não sabe disso, também sou ator, aí, aliás, até postei uma cena, né, de um espetáculo, de um musical que eu fiz uma vez com tinha um menino que estava começando a carreira, que era o Joaquim Costa, acho que é esse o nome dele. E o Joaquim estava começando a profissão, ele não estava na Globo ainda, depois foi para a Globo, fez novela, vídeo show e tal. E aí eu lembrei da cena, falei, vou postar essa cena aqui, aí postei a cena lá. Então, eu tive um caminho mais ou menos paralelo, assim, né, com outras coisas também. E o Tantra, ele também surgiu para mim de uma maneira muito inusitada, muito inusitada. Né? Na verdade, eu fazia um trabalho com teatro que tinha a ver já com a psicologia, né? Com uma técnica de teatro chamada Playback Theater, né? Que é um primo, vamos dizer assim, do psicodrama. E aí, nesse momento, precisava de arrumar um lugar para ensaiar, alguém conhecer alguém, que alguém conhecia alguém, que alguém conhecia alguém, que chegamos, né, num espaço ali na Vila Madalena, que o Nishok havia recém-montado, né? E aí eu fiquei ensaiando naquele espaço, e aí um belo dia eu perguntei, Nishok, o que vocês fazem aqui? A Nishok falou, você sabe com o jeito dele, você quer saber? Vem aqui no sábado, às 9 horas da manhã. Eu falei, ok, eu vou. E aí eu fiz o primeiro curso de massagem tântrica. Isso tem 13 anos, né? E aí quando eu fiz aquele curso, muitas coisas se fecharam na minha cabeça, né? Eu comecei a lembrar das aulas de fisiologia na época da faculdade, que falava da ação dos neurotransmissores, e aí eu observei o meu estado, né? O que aconteceu comigo, né? Eu fiquei numa euforia muito grande, né? E eu falei, choque do céu, cara, eu quero fazer isso aqui. Quero fazer isso aqui. Eu falei, para você se formar nisso, vai uns 3 anos, por aí, diferente do que é hoje, né? Sim. Muito diferente do que é hoje. Uns 3 anos, eu falei, não, vou fazer. E aí foi quando eu comecei. E naquela época, né, não sei se você sabe ou não da história, mas os atendimentos com Tantra era somente com sensitivo,
Não existia estímulo nos genitais, né? O trabalho com os genitais, ele era somente para os grupos de desenvolvimento de Tantra, né? Então, tinha o Raízes e Asas, que era o grupo onde a gente trabalhava isso e se colocava em experiência e aprendia a lidar com genitais, e aprendia outras técnicas também, que hoje está tudo mesclado, por exemplo, na Delirium, né? Sim. Na vivência de casais, porque a gente não tem mais esse espaço de desenvolvimento e não tem nem a perspectiva das pessoas se imbuírem, né, de um desenvolvimento no Tantra dessa forma. Então, foi aí que foi quando eu comecei e nunca mais parei. Isso tem 13 anos. Uau, e passa rápido, né? Eu conheci o Metamorfose em Passa muito rápido. 2013. E eu pensar de tanto de mudança que teve na minha vida desde então. Uau, uau. É, exatamente. E para mim também, puxa, nem se fale. E aí, assim, as mudanças todas, né, que aconteceram na sua vida, agora imagina a sua mudança toda de estrutura, né? Porque era só aquela casa que existia, né? Uhum. Eu fui a primeira pessoa que começou o processo de expansão. Ok, não, a gente tinha essa casa aqui, não, precisamos expandir aqui para a zona sul de São Paulo. Beleza, aí eu fui lá, aluguei uma casa e montei um espaço no Campo Belo, que a gente chamou de Brooklyn, né? E localizei a casa, era uma festa de inauguração, lindo, maravilhoso. Aí foi o segundo espaço, que seria o espaço do Centro Metamorfose, né? Aí foi isto, e aí a gente foi expandindo mais. Depois eu abri um outro espaço, né, que na verdade adquiriu uma pessoa na região da Freicaneca. Nishoque não queria mais ficar com a Madalena. Aí eu fiquei com a Madalena e levei para Belo Horizonte, né? Não tinha nada em Belo Horizonte. Então aquilo que você deve conhecer hoje como Caia, né? Caia Terapias, fui eu que abri, Isso. né? Hoje está Então com o fui eu que abri Shantideva e com a com, Premani. com Shantideva. O Shantideva entrou no Tantra porque eu, aqui de São Paulo, né, dei um telefonema para ele, porque a Premali queria trabalhar, não sei o quê, e ele todo ressabiado e não sei o quê. Eu peguei meu telefone mesmo, e vamos conversar. Olha, veja bem, é isso, acontece assim, assado. Calma, vamos devagar, e não sei o quê. Peguei o telefone aqui, fiquei quase uma hora com o Shantideva no telefone. Uma hora. E olha o que que deu. Pois é, né? É muito. São muito óbvias as mudanças, né? Na gente e nos outros, né? Que a gente tem a oportunidade de acompanhar, assim, o desenvolvimento, toda uma ressignificação, assim. Porque é o que eu venho sempre falando nesses trabalhos, nessas lives, né, Evandra? A gente precisa trazer a naturalidade para a questão da sexualidade. Porque Claro. é uma coisa que faz parte da gente enquanto ser humano, né? Eu citei aqui em alguma outra live, né, que foi até acho que foi no começo, quando a gente ainda estava meio apavorado, sem saber o que fazer em relação à Covid, e que o Osho fala muito sobre essas duas coisas, sobre a morte e sobre a sexualidade, né, que são as duas coisas assim que fazem parte da gente enquanto ser humano e coisas que a gente não fala, que a gente fica aqui no escondido, no tabu, naquela coisa que, né, a gente não dá muita atenção. Isso, né, esse não falar sobre, esse não trazer esclarecimento sobre, vai gerando uma série de neuroses, né? Então, Sim. eu acho que é muito. Eu honro muito o trabalho do Nishoque, assim, em relação ao Tantra, em relação a ele colocar isso com certa naturalidade, porque quando em 2013, quando eu fui fazer o meu primeiro atendimento, tinha uma lista de 3 terapeutas no Rio de Janeiro, né? Hoje você vê uma quantidade enorme, enfim, né? É questão de formação é um outro ponto, né? Mas enfim, ele ajudou muito a colocar isso como assunto normal, né? Ele ajudou muito a estruturar essa metodologia, que hoje tem várias diferentes, e, enfim, não entrando no mérito se é a melhor, se é pior, se é diferente, mas é um Claro, trabalho que eu claro. acho muito importante de trazer luz e trazer uma naturalidade, né? Nessa questão sobre sexualidade. E você, assim, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência como psicólogo e agora como terapeuta tântrico também, sobre como que a sexualidade é
ainda uma neurose, né? Por que que é um assunto tão discutido? Qual é a maior dificuldade de se falar disso, né, com abertura, com liberdade e, enfim, queria que você compartilhasse um pouco sobre isso e desse algumas dicas, né, sobre o que, como melhorar, o que que a gente pode fazer, né, para buscar uma melhoria sobre esse aspecto. Eu acho que a questão de como que a gente lida com com a sexualidade, ela tem muito a ver, né? A gente vamos entrar num papo cabeça aqui, né? Mas isso tem muito a ver como a sociedade está organizada, né? Porque o controle da sexualidade, ele é um controle da ação das pessoas, né? Controlar a sexualidade, não permitir que as pessoas tenham a sua capacidade de prazer expandida, é não permitir que as pessoas pensem. E não permitir que as pessoas pensem de uma maneira livre, que as pessoas se posicionem frente às situações às quais as pessoas se deparam, né? Então, o prazer, normalmente, a negação do prazer, ela é uma forma de controle sobre as pessoas, né? E aí, sobre um controle sobre as pessoas, isto, na verdade, é um ato político, né? Isso, controlar as pessoas é um ato político. Então, se a gente for analisar um pouco de história, né? Se a gente parar para pensar para pensar, por exemplo, se volta lá, século XV, século XVI, e pensar na questão da caça às bruxas, né? O que aconteceu, que era, em princípio, uma sociedade que seria um pouco mais livre sexualmente, um pouco mais igualitária na questão do posicionamento do masculino e do feminino. Então, ou seja, tinha homem ferreiro, tinha mulher ferreira, tinha, né? As coisas estavam mais ou menos por ali. E aí, quando a religião, né, começa a ter uma ação muito forte sobre o controle, sobre a criminalização da sexualidade, e aí ele começa através do controle da natalidade. Olha só, eu falei que ia rolar um papo cabeça aqui, né? Através do controle da natalidade com a caça às bruxas, que eram as mulheres que eram as parteiras, você não tinha homens que realizavam essas funções, né? E isto simplesmente é um momento de uma mudança de sistema econômico, né? Que isso é o surgimento do capitalismo. Né? Então, aí, ok, precisava de força de trabalho, o homem precisa se empenhar, que você vai ficar fazendo sexo aqui, não vai nada. Você precisa ter o direcionamento da sua força de trabalho, da sua ação para o trabalho, e você precisava reorganizar toda a sociedade de uma determinada forma. E aí, a ação foi muito severa sobre as mulheres, né? Sobre a repressão sobre as mulheres. Então, e aí tem determinados momentos na história, então, por exemplo, para ter acesso ao sexo, existiam, sei lá, prostíbulos que eram instrumentos de Estado. Né? Ninguém aqui sabe disso, pode imaginar, você falou, imagina só, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, tem o puteiro dele. Né? Para que os homens pudessem ir lá e ter um esvaziamento da sua atenção sexual. Né? Então, isso tudo é uma constituição e é um meio de controle, né? É um meio de controle sobre as pessoas. Então, e hoje em dia, a gente ainda tem muitas religiões que têm uma ação mais fortemente sobre isso, né? Que é a linha mais dos evangélicos, né? Então, isso ainda é muito severo. Esse tipo de controle que permita que as pessoas cumprem determinadas funções específicas na sociedade, né? Sim. E então é isso. À medida em que você veja, só pensando na sua transformação, né? Na transformação que você teve, na transformação que eu tive também, né? Eu passei a reavaliar
uma série de coisas na minha vida, uma série de coisas que eu fazia, né? E aí eu mudei a minha forma de atuação. E você também mudou a sua forma de atuação, saiu lá de TI, que você poderia até gostar muito, e ok, né? Você tem um acesso à tecnologia, mas você mudou provavelmente para uma forma de atuação e de geração de valor muito mais afinada com uma coisa da sua essência, por exemplo, né? Sim, sim, né? A minha adolescência, até os meus 20 anos por aí, eu frequentava bastante a igreja, eu era bastante atuante nos movimentos e tal. Não, menos que isso, acho que quando eu tinha uns 17, até uns 17, porque foi quando eu estava namorando e eu lembro desse episódio porque ele foi bem impactante, assim. E eu já tava com um namoradinho, né? E aí a gente acabou transando e tal, e eu fui me confessar pro padre, né? E aí me confessei, aí o padre falou de um jeito assim, né, de forma bem resumida. Ele falou: Olha, minha filha, eu só vou poder te dar o meu perdão se você parar de fazer isso com seu namorado até o casamento. Quando ele falou aquela coisa assim, gente, eu não estou criticando, quer dizer, eu estou criticando, mas enfim, na minha liberdade de expressão. Mas quando ele falou assim, eu não vou te dar o meu perdão, eu falei, gente, por que que eu preciso, né, dessa aprovação, de receber o perdão dele? Então aquilo foi para mim um impacto, assim, eu resolvi romper naquele momento, porque, enfim, eu acho que o movimento, assim, da igreja, só pincelando, ele tá, principalmente da igreja católica, tá, com esse novo papa, tá no movimento, assim, de reestruturação, né, de reavaliar alguns preceitos, porque é delicado, né? Não permitir o uso de anticoncepcional, não permitir o aborto, não permitir camisinha. Então, sabe, as pessoas não é uma coisa sensata, né? Então, esse controle que você está falando, realmente, ele vem de um tempo e que mesmo agora a gente, né, no século XXI, em 2020, isso ainda está muito arraigado na nossa memória, né? Então, se a gente, uma geração atrás, a geração dos meus pais, sabe, isso para eles ainda era muito tabu, né? Muito desencorajado a falar sobre. Então, hoje ainda existe, mas eu acho que a gente está no movimento realmente de reestruturar, de mudar, de trazer uma liberdade para expressar isso, porque a gente precisa entender que não é uma coisa natural da gente, né? E é preciso ter cuidado, porque o Tantra ele traz essa naturalidade que muita gente às vezes confunde com a liberdade, né, do sexo por fazer, etc., do sexo sem consciência. Eu já falei em outra oportunidade aqui sobre o Tantra, né, que ele é muito mais do que sexo, ele é muito mais do que o genital, né, mas a partir desse trabalho com essa energia vital, com essa energia sexual, a gente poder, de fato, usar como ferramenta de autoconhecimento de transcendência, sim. Tá? Mas hoje eu queria não focar muito hoje sobre o aspecto de energia e tal, e trazer isso mais para o corpo, né? Trazer isso mais para a questão de neurose, de disfunções, de bloqueio. Se você pudesse falar um pouquinho sobre como essa repressão, né, como essa negação do sentir, como que isso acaba somatizando e reverberando no nosso corpo, né, a partir de várias disfunções e desconexão, enfim, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Então, sobre isso tem uma coisa assim, a gente aprende tudo, né? Eu vou explicar isso essa minha frase. O corpo aprende tudo. Então, digamos que, tomando o seu exemplo, né? O seu exemplo da sua iniciação, né? E, e que, ótimo, né? Adolescência, flor da adolescência, os hormônios todos à flor da pele, tudo acontecendo, é o momento de tudo acontecer, né? É o momento. Então, aquilo que você sente, ela precisa ter uma concretização, né? Algo precisa se concretizar, porque você sente. À medida em que você estabelece uma repressão, você repreende aquilo que você está sentindo,
você vai criar uma força em contraposição àquilo. Então você tem uma força latente, que é algo que quer ir para fora, e aí você represa. Aí você tem uma força latente que quer ir para fora e você represa. E você represa, e você represa. Chega uma hora, né, que essa força ela começa a perder intensidade, né? Ela, só para ter um símbolo, né? Essa força ela começa a perder a intensidade. E aí, ok, a gente pode ir pensar no princípio da somatização, né? Da gente começar a ficar com doenças. Então, você imagina, o próprio corpo, né? Ele se mobilizando, né? O corpo se mobiliza, e aí você segura o corpo. Aí você segura o corpo. Ok, você, só aqui eu já estou fechando, né? Estou fechando os meus ombros, eu estou fechando a minha expressão, eu estou fechando o meu posicionamento no mundo, né? Então, aqui é uma informação que o corpo recebe de que aquilo que ele sente e aquilo que o corpo sente não necessariamente é uma propriedade específica, inata de todo mundo, né? Então, aquilo que o corpo sente, à medida que você reprime, a informação que existe dentro dele é que, ok, então não é para colocar isso para fora, eu tenho que parar de sentir, então tá bom. Então eu vou neutralizar os mecanismos que fazem com que o corpo sinta. Então tá bom, vou neutralizar esses mecanismos. Então tá. Ah, ok. Aí você vai querer se relacionar com uma pessoa? Não, porque o seu corpo não vai responder. Se você se colocar numa experiência com uma outra pessoa, você vai acender isso, né? E aí você vai se reprimir na possibilidade de se relacionar com alguém, né? Ou você vai colocar uma série de restrições para esse relacionar dessa pessoa que também tem que se reprimir, né? Para posteriormente, a partir de um determinado evento, que aí, segundo o padre, né, seria o casamento. Então, agora você pode. Só que você deu já a informação para o seu corpo que ele não pode. Não é a partir do momento que o padre autorizou que ele vai começar a funcionar. Então, eu, né, tenho vários casos que eu atendi. Tem um caso que é muito emblemático, que eu falo de uma freira de 63 anos que eu atendi, né? Que era virgem, que ela tinha largado o convento com 40 anos, né? E que ela era virgem e que não tinha prazer. Mas, no entanto, ela tinha um corpo super funcional quando era criança. Descobriu o orgasmo menininha, 5, 6 anos de idade, abraçando árvores. Por compressão, ela descobriu o prazer, né? Tem um caso, né, de uma moça evangélica, né, de 37 anos que teve uma série de questões de somatização que repercutiu no corpo dessa moça, né, com 37 anos, né, ok, ela era virgem. Não é questão de ser virgem ou não ser virgem. A questão é o quanto que essa pessoa se reprimiu para chegar nessa condição e não ter desenvolvido uma relação de afeto com ninguém, uma relação de namoro com ninguém, né? E hoje clama que isso aconteça. Então, o trabalho sobre o corpo, né, de recuperar as propriedades originais do corpo, coloca essa pessoa de volta numa questão de maior sanidade mesmo, né? Para poder recuperar as possibilidades de se relacionar. Então, a repressão toda, né, ela vai fazendo com que a pessoa ela vá diminuindo as perspectivas de expansão da vida dela como um todo, né? Como um todo. De repente, sei lá, você teria a possibilidade de ser uma profissional super bem, não que a pessoa não consiga ser, mas talvez ela conseguisse ser muito mais, né? Se tivesse esse caminho muito bem desenvolvido e sem a informação de que aquilo que ela sente é ilícito, entende? Então, essa ideia do ilícito, ela é um problema muito grande, porque você tem que dizer para o seu corpo que aquilo que ele está sentindo, ele não deveria sentir.
Faz sentido É, isso? sim, total, total. E é um longo caminho, né? Porque pra gente, assim, como terapeuta, né, eu tô sempre me lembrando disso e sempre compartilhando com colegas, que muitas coisas hoje são muito simples, muito óbvias para eu falar, né? E aí eu preciso sempre voltar lá em 2013, quando eu conheci o Tantra, como que foi para mim impactante, né? Essa ideia de sentir, de corpo, de prazer e dessa reconexão com o corpo e essa permissão, sobretudo, a minha permissão sobre o meu corpo, né? Então, hoje para mim é muito óbvio, mas eu tenho que estar sempre relembrando, porque é muito difícil para algumas pessoas de reconfigurar e de tomar posse desse lugar assim, né? Dessa sexualidade saudável, dessa sexualidade como parte do que a gente é efetivamente, né? Esse direito a sentir, né? Eu tenho o direito de sentir, é meu direito, né? E é óbvio que para os homens tem muito isso, mas para as mulheres, né, devido a esse histórico aí, eu acho que é um pouco pior, é um pouco mais difícil, né? Até pela questão anatômica também, por mais que as mulheres tenham diversos pontos, que tenham uma capacidade orgástica muito maior nos genitais, né? Eu estava falando sobre isso com a live com a Paula Fernando no começo da semana, né? Sobre estímulo na vulva, no canal, etc. Mas demanda mais tempo, demanda mais cuidado, demanda mais atenção, né? E por todo esse histórico de repressão, de culpa, de vergonha, muitas mulheres acabam não desenvolvendo todo esse potencial do corpo, né? Mas eu acho que a gente está num caminhar aí que está, aos pouquinhos, a gente está conseguindo bons resultados, né? O desenvolvimento do potencial do corpo ele é muito restrito, muito restrito. A parcela que tem acesso, né, a essas práticas é uma parcela muito pequena, muito pequena, muito pequena. Mas, ok, a gente tem que trabalhar de fato para que esse conhecimento chegue, consiga chegar nas pessoas. E, às vezes, assim, é claro, né, que a ideia desse desenvolvimento do corpo, ele é aquilo que a gente poderia ter de melhor. Mas, às vezes, lidando com a sexualidade em si, né, de um ponto de vista instrutivo para as pessoas, é algo que a gente consegue resolver várias coisas. Às vezes, né, eu recebi várias mensagens, falou, nossa, Evandro, eu ouvi aquilo que você falou na live naquele dia, nossa, mas mudou a minha forma de encarar, mudou, eu já fiz coisas, já foi diferente, já foi incrível. Né? Uhum. Coisas que, de repente, para gente que está dentro, que está nesse universo, é uma coisa até corriqueira, cotidiana, né? Porque quando você acaba vivenciando as coisas, elas partem de adquirem um patamar de normalidade. Ah, isso é normal, isso é assim, isso é assim. Mas isso que a gente entende que é normal, que é assim, tem uma distância para as pessoas Sim, muito grande, né? sim, com certeza. Você vai até começar um curso, né? Então, só apresenta logo sobre esse curso aí que você vai começar na semana que vem. Vou sim. É que eu chamei isso de semana orgástica, né? Semana Uhum. orgástica. Então, isso faz parte. A ideia da gente estar aqui presente com as lives e falando em torno da sexualidade já fazem parte desse movimento da gente falar a respeito disso, né? Então, eu sempre, né, ministrei os cursos, né, dessa área, ensinando as pessoas a conhecer melhor o próprio corpo, né, conhecer o corpo do parceiro, da parceira, né, e adquirir essas habilidades técnicas, né, para tirar o sexo somente de um ponto de vista de um alívio, né, de um alívio de tensão sexual, mas que isto possa significar um processo de expansão, né, de consciência, expansão do próprio corpo com a amplificação, né, desse espectro de prazer que a gente pode sentir. Então, eu sempre fiz isso. E, e aí eu falei, bom, eu acho que eu tenho que levar esse conhecimento também para esse universo do online, porque ainda mais agora, né? Eu ia ministrar um curso, né, como eu faço todo mês, e os cursos são sempre cheios, né?
Em novembro o curso estava cheio, em abril já estava, eu tive que cancelar tudo e cancelei. A gente não sabe mais quando que a gente vai poder voltar a fazer isso. Então, desse ponto de vista, aí eu falei, ok, eu vou pegar todo esse conhecimento, essa forma, essa maneira de atuação, né, que eu também desenvolvi ao longo desse tempo. Cada um desenvolve algumas particularidades de atuação, né? As coisas não são totalmente padronizadas. Então, eu peguei isto e desenvolvi num curso que está muito bem estruturado, que as pessoas que se inscreverem na Semana Orgástica só vai estar disponível para as pessoas que estiverem inscritas, né? Então, tem que entrar ali no meu Instagram, lá na bio, ver a inscrição, aí se inscrever para poder ter acesso às aulas que vão receber pelo e-mail, né? E aí, se quiserem adquirir o curso ao final das 3 aulas, elas podem adquirir o curso ao final. Mas mesmo que não, se não queiram adquirir, na segunda aula tem um bônus muito legal, que tem um e-book, que eu ensino com muita delicadeza, com muito cuidado, a técnica da Sensitive, né? Um trabalho que está super lindo, né? Tem quase 30 páginas lá, o e-book, mas super bem feito, bem explicado, com vários conceitos, né? Então, isto é muito legal que as pessoas possam ter acesso a isso. Beleza, então fica aí o convite para as pessoas participarem, porque vale a pena, com certeza. Evandro, E deixa eu também te... tem meu canal no YouTube, né? O meu canal é Evandro Palma, onde eu falo de sexualidade, né? E tem muitas coisas bem interessantes gravadas lá também. Eu montei um canal para mim no YouTube, então, por enquanto só estou reproduzindo as lives lá, mas estou querendo fazer. Já tenho as ideias, falta colocar em prática. Muita coisa acontecendo, mas a hora vai chegar. Já comecei o movimento, está sendo divertido, Que, mas que gostoso, que gostoso. Muito bom. deixa eu te perguntar. Eu recebi algumas perguntas por direct e uma até uma pessoa já tinha me perguntado em uma outra live. Sobre a abordagem da questão da sexualidade para os adolescentes. Queria que você falasse um pouquinho disso dentro da sua experiência. Tá. Em primeiro lugar, a abordagem ela nunca pode partir do princípio da negação, daquilo que se sente, né? A abordagem, como sempre, tudo em sexualidade, ela tem que ser empática, né? Ela tem que ser empática, porque existe uma demanda, né? Uma demanda de prazer, né? Essa abordagem, eu acho que ela sempre, é claro que existem, né? As questões básicas, né? E que normalmente as instruções em torno da sexualidade para adolescente normalmente versam em torno disto, que é a questão da gravidez precoce, né? A questão das DSTs, né? Então isso tudo tem que estar na mesa e de uma maneira clara, né? A questão da repressão é que ela não deve haver, porque a repressão ela nega um sentido daquilo que a pessoa sente, né? Ela nega. A repressão é simplesmente a negação. Ah, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Não, ok. Isto é uma necessidade, né? Isso é uma necessidade. Por quê? Porque isso é bom. Como você vai dizer que você não pode fazer aquilo se aquilo é tão bom de fazer? Você entende? Não é congruente isso. Não se justifica, né? Não se justifica. Uhum. Então, a gente tem que admitir aquilo que é bom. Olha, sexo é muito bom, desde que a gente tenha muito cuidado, porque tem que ser bom para você, tem que ser, né, para você menino, tem que ser bom para você menina, né? Tem que entender quais os movimentos dos adolescentes também em cima dessa história, porque cada um tem uma história diferente, né? E, e em algumas situações podem haver exposições, né? Hoje ainda mais com o ambiente virtual, né? O Uhum. ambiente virtual a gente cansa de ver de casos, né? De meninas expostas, né? É,
E aí isso pode causar um dano, né? Dano psicológico aí, né? De ter essa exposição e de sofrer um cyberbullying, né? Então isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Então precisa posicionar, né? Precisa posicionar. Olha, isto aqui provavelmente vão pedir para você fazer, vão pedir isso, vão pedir aquilo. Veja até que ponto você pode ir, porque não adianta falar que não vai fazer. Qual é o ponto? Você entende? Qual é até o Uhum. lugar, né? Porque se posicionar dessa forma, passa a existir a confiança nas pessoas que estão conduzindo esse processo, né? Tipo assim, confio no meu pai, confio na minha mãe, né? Sim. Caso contrário, se for simplesmente a negação sem nenhuma justificativa, o que a gente quer fazer quando tem uma negação? A gente quer transgredir, né? E aí a gente abre uma brecha gigantesca. Então, na verdade, e o próprio conceito, né? O conceito seria, não, uma educação para a afetividade, né? A educação para a afetividade, pensando no sentido de relações mais igualitárias, né? E de relações que envolvam prazer e que esse prazer possa ser mútuo, né? Claro, os pais, para poder se posicionarem dessa forma, precisam ter dentro deles também as suas questões sexuais muito bem encaminhadas, né? Sem tabus, o que é um pouco também é difícil, né? Eu digo assim, Uhum. que a sexualidade é uma questão de saúde pública, né? Sim. E que deveria ter ação, né, nessas três esferas, né? A ação para recuperar e dar uma melhor condição para as pessoas que estão na terceira idade, né? Uma melhor condição de prazer para essas pessoas, de acolhimento, do entendimento do próprio corpo, do entendimento do seu percurso, né? A questão das pessoas adultas, né? Que elas possam usufruir o máximo possível também com esses preceitos de respeito, de cuidado, né? E a instrução também aí para a adolescência. Essa deveria ser a nossa ação. Sim, sim, com certeza. Eu estava conversando com uma amiga que é educadora e ela falou de uma pesquisa que foi feita na escola, né, que ela trabalha, com adolescentes, né, sobre esse tema, sobre sexualidade, e a maioria respondeu que não se sentem confortáveis em falar sobre o assunto, porque uma vez que eles tentaram levar, já foram recebidos com desconfiança, né, achando que o sexo estava sendo praticado, por que que você quer saber? Então, né, é o efeito contrário, né, de reprimir cada vez mais e com isso, né, formando uma nova geração ainda cercada de tabus, né? Então, para os pais, para os adultos, né, eu acho que é mais fácil de ter um acesso, né, a todo esse conteúdo, né, pela formação, pela questão da maturidade emocional, pela maturidade física, pelas experiências. Então, fica a sugestão, né, para que os adultos que tenham filhos adolescentes que pesquisem, né, tem vários livros, né, com suporte para isso, para preparar não só a adolescência, né, a primeira infância também, onde a criança está se descobrindo, quer tocar, e aí o que normalmente se escuta é tira a mão daí, é feio, para com isso, não pode. Então, Exatamente. isso só vai criando, né, bloqueios, bloqueios, e como você falou, é bom, né? Eu passei por isso na minha experiência de infância também. Então, assim, fui mostrar para minha mãe, super feliz, olha só que eu descobri que se eu, né, friccionar aqui e tal. E aí também esporro, né? Não pode fazer isso, é feio, é errado. Não sei o quê. Lógico que eu não parei de fazer, era bom pra caramba. Só que eu comecei a fazer escondido, achando que aquilo que era feio, né? Com Isso, vergonha e etc. isso. E isso reverberou até a minha vida adulta, né? Essa questão de me tocar, de masturbar na frente do outro. Então, é preciso, né, fundamental essa educação dos pais para que eles possam passar para os filhos, né, e entender que isso é uma coisa natural, não existe nada de perversão, né, a partir de uma orientação cuidadosa, né, todas essas questões que você falou, né, sobre a responsabilidade, sobre a autorresponsabilidade, com cuidado, né, nesse mundo virtual, a questão de abuso também, né, que os adolescentes, as crianças podem sofrer, então
mas precisa comunicar, não adianta fingir que não existe, que não está ali, que não vai acontecer, porque vai, né? As crianças, os adolescentes, os humanos querem, precisam sentir. Então, Isso vai acontecer e é bom, né? É bom. sim, E é muito interessante isso, né? É bom e ok. E que eu sou favorável sim que aconteça dentro de casa, com né? certeza. Aconteça dentro Sim. de casa, onde o adolescente vai transar, né? Vai transar onde, né? Ok, tá bom aí, tá bom. Filho, estou saindo, tá? Estou saindo, ó, vou ficar 2 horas fora, tá bom? Beleza? 2 horas tô fora, 2 horas tô fora, tá bom? Né? E aí você começa a chegar em casa, você chega em casa assim, oi, tudo bem? Tô Joga tudo no chegando. chão, bate na porta, mas é preciso, né? Quanto mais natural a gente tratar esse assunto, acho que menos doentes, né, de modo geral. Porque a gente vê, né, nos nossos atendimentos, tantas pessoas com níveis de desconexão, né? Porque assim, é aquilo que a gente estava falando no começo, né? Por causa desse condicionamento, a gente vai para a mente e muito focado em produzir, em trabalhar, etc., o que é maravilhoso, mas fica só aqui, né? Esquece do corpo, esquece de sentir. Quando eu falo sentir, não é só a questão do prazer sexual, mas sentir, de relaxar, de estar na natureza, né? De fazer alguma atividade que conecte com o corpo, que sinta prazer com essa conexão com o corpo, que seja dançar, que seja andar de bicicleta, né? Então as pessoas vão criando uma desconexão, só que isso, em algum momento, isso vira uma neurose, né? Vira uma doença, explode para dentro, para fora, a pessoa, né, tem um infarto, enfim, muita coisa pode acontecer a partir dessa desconexão. Então, o corpo está aqui para isso, né? Para sentir, com certeza. É isso aí. A É Keila uma falando outra. assim que normalmente se terceiriza isso. É isso mesmo, Keila. Né? Normalmente isso fica terceirizado na escola pela própria condição, né, dos pais não saberem lidar, né, com essas questões, porque ele não lida com as próprias, né? A gente normalmente deve querer sempre, se a gente não quer o bem para os filhos, a gente quer o bem para os filhos. Então, o ideal é que a gente queira o bem para os filhos em todas as situações. Inclusive, que eles, se a gente gosta de sentir prazer, que eles sintam também, porque, né? A gente quer o bem. Tá, perguntaram aqui. Eu nem estou olhando as perguntas, depois eu vou dar uma corrida aqui. A partir Tá de bom. quantos anos é normal uma criança se tocar? A Iliane está perguntando. Tem normalidade não, porque isso pode acontecer de uma maneira totalmente inusitada, né? A pessoa descobre, né? A criança assim mesmo pode descobrir. Um dia fez uma coceirinha, falou, oh, isso aqui ficou bom. E aí continuou coçando, continuou, e ficou melhor. Pronto, aprendeu. Foi. Inclusive, eu vi um artigo que foi visto numa ultrassonografia, feto, né? Ah, eu já vi Dentro da isso. barriga da mãe, né? Os movimentos rítmicos seguidos de uma série de contrações e relaxamento e começava de novo. Então, né? Provavelmente a gente começa a se masturbar já durante a gestação, enquanto a gente está na barriga da nossa mãe. Então, Maravilha. barato, né? É uma outra pergunta que eu recebi aqui, Evandro. Qual a melhor forma do casal lidar com as disfunções? Bom, a melhor forma do casal lidar com as disfunções é com muita empatia, em primeiro lugar, né? Tem que ter muita empatia, porque você precisa se colocar no lugar do outro, né? Precisa entender a disfunção não é de um, né? Ou melhor, mas o casal se torna disfuncional a partir do momento que existe uma questão mais premente em uma das pessoas, né? E é preciso lidar com os profissionais competentes que vão auxiliar nesse caminho, né? Que vão auxiliar nesse caminho. Tem que procurar ajuda. E aí o que acontece? Muitas vezes, pensando em sexualidade, as pessoas não procuram ajuda, né? As pessoas não procuram ajuda. Ficam lá sofrendo, 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 sofrendo. Então, né, a questão dos homens, por exemplo, com a ereção, né? Então, ok, a vida sexual pode acontecer bem, bem, entre aspas, né? Mas acontece.
se o homem tem essa manutenção de ereção. A partir do momento que isso começa a perder potência, ele começa a perder também o ímpeto de poder ter um parceiro. A parceira também começa, opa, o negócio aqui não tá funcionando mais, eu também não vou entrar nessa situação. E aí simplesmente o casal faz assim, né? Então, isso tudo é passível de resolução mediante uma análise especializada da área, né? Então, ok, o assunto é da medicina, ok, vamos tratar do ponto de vista médico, né? O terapeuta sexual vai poder ajudar a entender todo esse processo, vai conseguir encaminhar tudo isso, ok, então vamos procurar um terapeuta sexual, né? Mas não pode deixar isto adquirir uma proporção muito grande que provavelmente vai levar à reclusão, né? Um se fecha aqui, o outro se fecha ali, né? E aí a gente tem uma vida que, ok, em outras áreas até elas podem se manter equilibradas ali, a manutenção da vida, do trabalho, dos filhos, né? Mas a gente perde a riqueza do afeto e a possibilidade de ter uma renovação, né? Um restart, né? Da gente se reinventar a cada hora. Então, né, quando a gente fala assim, né, do orgasmo, né, como chamam os franceses, né, a pequena morte, né, aí quando a gente consegue ampliar isso e colocar potência, isso a gente pode chamar uma grande morte, porque às vezes, em função de uma situação como essa, a gente simplesmente renasce, né? A gente renasce e a gente se reinventa, né? Sim. Então, é mais ou menos por aí. Eu achei muito interessante você falando essa questão do afeto, porque é bem comum também, né, nos casos que eu atendo, a partir de alguma disfunção, seja do homem ou da mulher, cria-se um distanciamento, né, e uma perda dessa afetividade. E eles não se tocam mais porque às vezes quer fazer um carinho, quer uma aproximação, e o outro já entende, ele tá me tocando, eu vou ter que transar, vou ter que fazer sexo, né? E acaba se distanciando, né? E eu acho que a chave para isso, né, é a empatia que começa a partir de uma conversa muito clara, né? É preciso que se fale sobre isso, né? Então, seja o caso de uma disfunção efetiva, ou simplesmente você não está afim, um homem ou uma mulher, ninguém tem que estar pronto para o sexo o tempo todo. Mas não deixem que isso se torne um fator de desconexão, porque o toque, né, a proximidade, o carinho, o afeto, aquele toque da sensitive, que a gente sabe o quanto é poderoso, quanto é potente, Sem então dúvida. não perca isso, né? E quando você aceita o carinho do outro, né, se nós dois estamos numa relação, se eu estou com uma disfunção, se você quer me tocar, que eu possa receber esse toque e deixando claro para mim e para você que, olha, não é porque eu estou aceitando esse carinho que a gente vai ter que transar. Porque é incrível como que isso acontece, como que as pessoas levam isso e só levam uma desconexão cada vez maior. Então, assim, toquem-se, né? Deixe o corpo ser tocado, toque o outro, faça carinho, faça carícia, respeita o limite do outro, respeita o próprio limite, mas não deixe que essa disfunção seja uma que seja efetiva, temporária, uma questão de saúde, uma questão mental, de ansiedade, etc. Mas não deixe que essa disfunção, né, leve uma desconexão maior ainda com essa falta, né, do toque, do carinho, né? Isso que eu queria pontuar que eu achei bem interessante. Então, e isso, na verdade, tem uma coisa que está muito mais acima aqui, ó, né? Então, o sexo está aqui, o que está mais acima, que é o objetivo, que é a intimidade emocional. E se a gente para de se estimular, essa intimidade emocional, ela se rompe, né? E aí fica cada um fechadinho aqui no seu mundinho, né? Só um comentário aqui da Iliane, né? Que ela estava falando aqui do caso da filha que começou a se tocar com 6 anos e ela falou para parar. A questão não é necessariamente parar, é direcionamento, né? Porque a criança, como ela não tem uma noção, ela pode de repente estar na sala no meio da festa e se tocar na sala no meio da festa, né? Isso em princípio, também nem haveria um problema. A questão é como o olhar que está
das outras pessoas vão encarar e como esse olhar que essas outras pessoas vão encarar pode resultar numa ação negativa sobre ela, né? Então, é preciso só direcionar, né? Como é muito difícil a gente falar para parar se é uma coisa que é boa. Como a gente para uma coisa que é boa? Não é lógico, entendeu? Não é uma coisa lógica, não é crível. Então, você só precisa dar um direcionamento para isso. Eu acho que a gente precisaria fazer um trabalho específico para adolescente e para a terceira idade também, que você pontuou aí, que eu ia falar, que eu acho muito interessante também. Eu atendi uma mulher um tempo atrás, ela tinha 78 anos. Gente, que presente, né? Que coisa Lindo, é linda que lindo. é. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, já porque você tem muito mais experiência que eu, a gente tem só 7 minutos aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu também tenho, já atendi várias pessoas, né? A com mais idade que eu atendi também foi de 78, né? E aí é muito interessante pegar esse caso pelo seguinte, porque esse foi um caso que eu atendi quando eu tinha um espaço lá, né? Lá em Belo Horizonte. E o que aconteceu foi que essa pessoa, essa mulher ficou viúva, né? Com 58. Mas, no entanto, ela tinha uma relação sexual muito boa com esse marido. Era apaixonada por ele, né? O corpo tinha uma super resposta, tal. Aí o marido morreu, ela fechou. Não se estimulou mais e não teve mais relação sexual com ninguém. E a vida dela transcorreu, intelectual, maravilha, né? E aí ela ganhou da filha, né? E falou, não, vai lá com o Evandro, mãe, que você precisa ir, não sei o quê. E aí fui, tive uma super conversa com ela, conceituei todas as coisas. Então, só para saber, o corpo, ele se mantém funcional. Ele se mantém funcional. Tá ali tudo posto, né? Então, eu atuei sobre aquele corpo, Deus do céu, a resposta que ela tinha era um negócio incrível, incrível, lindo, maravilhoso. Ela saiu de lá dizendo assim, falou, Evandro, eu não podia morrer sem sentir isso na minha vida, pelo amor de Deus, que é isso? Nossa, eu renasci, né? Eu renasci, gente, que coisa maravilhosa, puxa vida. E aí foi muito interessante, porque é claro que a vinculação emocional dela, do amor da vida dela, né, que foi embora, né? Então, ela pôde ter essa experiência, né? E a gente pode até julgar se isso é certo ou não, mas não vamos entrar no julgamento. Então, ela pôde ter essa experiência não sentindo como se estivesse traindo, né, o grande amor da vida dela. Porque não é isso. É acionar uma propriedade de renovação do corpo. E aí, ela, no texto dela, puxa vida, eu renasci. Então, é muito gratificante fazer isso, né? De atender essas pessoas e também a gente observa o quanto que esses modelos padronizados de relação, quando eles deixam de ser funcionais, eles não funcionam mais, como essas pessoas se fecham, né? E acabam perdendo o vício pela vida, né? Que é ter essa manutenção dessa energia sexual de base mais presente. Entendeu? Como, não, isso aqui não é mais para mim porque eu tô velha. É sim, se quiser morre tendo orgasmo. Né? Maravilhoso. Com certeza. Seria uma forma muito boa de morrer, né? Enfim. É, Bom, a Keila pediu para falar sobre relacionamento aberto. Não sei se a gente tem tempo. A gente tem 3 minutos. Se você quiser 3 minutos. compartilhar aí os seus pontos de vista. Olha, Keila, as pessoas elas podem fazer o que elas quiserem, quando elas quiserem e como elas quiserem. Né? Tá tudo bem. É uma mudança, né, de estrutura, né? Uma mudança de estrutura. Ok, né?
O casamento é uma invenção social, é uma invenção para cumprir uma função social específica, de manutenção de família, de constituição, né? Uma forma de organização. Então, ok, a gente não precisa manter essa forma de organização, né? Há não sei quantos anos, quanto que essa instituição vai se perdurar dessa forma, né? Então, e aí, ok, as pessoas que sustentam, né, por exemplo, ter um relacionamento aberto, se isso estiver resoluto dentro delas, maravilha, vai se divertir, tá tudo bem, né? Porque, afinal de contas, o corpo, ele é acionável, né? Uma coisa que eu falei lá no canal do YouTube, né? Em um momento eu falei, olha, ok, se você é um homem heterossexual, você deita no futon, vem a terapeuta ali, agora você vai ficar de olho fechado, tá bom? Aí tá lá de olho fechado, o terapeuta sai, volta um terapeuta. Estimula aquele corpo daquele homem, ele vai ter prazer. Né? Porque a resposta, ela é física, né? O direcionamento do afeto, ele é posterior à resposta do corpo, né? O direcionamento do afeto é uma outra questão, né? Então, você pode muito bem direcionar o afeto da forma que for. Então, por exemplo, nós terapeutas tântricos, né? Ok, você me nossa, vamos ter rápido aqui que vai ter que terminar. Aí você vai dar um abraço numa pessoa, aí você sente o corpo daquela pessoa e fala, Deus do céu, dá jogo esse negócio aqui, né? Mas você, aí é uma opção. Quero dar jogo? Não, não dou jogo. Eu tenho a minha relação, ela está muito bem posta e está tudo bem. Que bom ter esse abraço bom. Só isso. Exatamente. A gente Né? consciência, autorresponsabilidade, e É responsabilidade isso. com o outro, né? Tudo é permitido desde que seja saudável para todos os envolvidos, né? Isso é muito a partir Acho que dessa você tem que fechar comunicação. rapidamente isso aqui que vai cair. Sim, não, ele me dá 30 segundos aqui contando e que já vai, só tempo para eu te agradecer. Evandro, muito obrigada. Adorei essa conversa, adorei esse bate-papo. E espero em breve a gente possa voltar à normalidade e, quem sabe, nos Isso. encontrarmos, fazer algum trabalho juntos. Isso E aí. te Vamos. agradecendo aí. Bom, se quiser também usar esses segundos finais aí para chamar ou fazer algum convite, etc., a gente ainda tem Maravilha, algum. gente. Me segue lá no Instagram e segue no YouTube. Evandro Palma, beleza? Beijo, gente. Tchau, querido. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigada, gente. Tchau.